Levanta, nerds altaneiros! Está começando mais uma edição do nosso Nerd Teens e o tema de hoje é ele, o Ás da Ação, o Senhor dos Músculos de Aço, o Rei dos Heróis, o Homem do Amanhã, o Super-Homem. Aqui é o professor Camilo Carmo e vocês vão me desculpar, mas meu pai me proibiu de interferir na história da humanidade. Essa foi boa, né? Só queria acrescentar que é Superman, o chato. Aqui é o professor Lucas. E o que aconteceria se uma força irresistível encontrasse um objeto inamovível? Opa. Aqui é o professor Jonas e por que o Super-Homem não guarda lá o mundo todo em uma garrafa? Meu amigo! Porque não é o Brainiac. Bem, aqui é o Gabriel Melo do Comics Club e por que estamos falando da origem da justiça nos quadrinhos? Exato. Crossover hoje, viu? Comic Club participando. Então é isso, gente. Roda a vinheta! E aí, Gabriel, beleza? Tudo tranquilo. Jonas? Opa! Lucas? Boa. Todo mundo de boa, né? Então, para o alto e avante, né? Até avante. Ao infinito e além. A gente tem que ter, com todo respeito, também a vinheta do John Williams, cara, porque... Não, sim. senão- Talvez John Williams. John Williams e Hans Zimmer é incrível como esses caras conseguiram fazer as melhores trilhas do cinema. Parece que não foram pessoas assim ungidas por Deus. As melhores trilhas serão de vocês. Bom, vamos lá. Senhores, mais rápido do que uma bala, mais forte do que uma locomotiva em movimento, capaz de saltar altos arranha-céus com um só esforço e de enxergar através de objetos sólidos com seus olhos de raio-x. É o Super-Homem, a maravilha física vinda do distante e moribundo planeta Krypton com poderes físicos e mentais muito além da capacidade dos simples mortais. Disfarçado de Clark Kent, o repórter de um importante tabloide da cidade de Metrópolis, o Super-Homem vive uma luta incessante pela verdade, pela justiça e pelo estilo de vida americano. E pela chatice. Essa introdução das novelas de rádio, dos seriados antigos e da versão mais icônica do Super-Homem, que é o dos anos 50, define o Super-Homem como o personagem que ele é. Um judeu por excelência, um cristão por atitudes. Ele é, por mais que a gente não goste de falar isso, apesar de ser o rei dos heróis, ele é um símbolo do imperialismo americano, do poderio das ideologias que moldaram aquele país e dos ideais republicanos ao qual ele representa. Mas antes de mais nada, ele é um símbolo maior da cultura pop e um grande padrão de moral, de conduta, mesmo como personagem, e um homem idealizado à perfeição em todos os sentidos morais, físicos e éticos que um personagem pode ser. Acabou, não mais nada. Não, agora que vai começar. Agora que vai começar. Eu vou fazer a pergunta de abertura, tá certo? Aí vocês ficam à vontade para ver como é que responde, tá certo? Vocês escolhem a ordem aí quem quer responder. Primeiro, Super-Homem é Jesus Cristo? Já para fazer polêmica. Segunda, Super-Homem é brega? Bom, vamos começar pela questão do Jesus Cristo, né? A resposta é não. Super-Homem não é Jesus Cristo, embora ele tem a representação de um arquétipo, vamos dizer assim, messiânico. Eu diria que talvez ele seja Moisés, né? Em que sentido? Vamos fazer algumas comparações.
né? Moisés veio do Egito, no princípio, de uma grande civilização, né? Lá ele foi criado, assim como o super-homem vem de Krypton, uma grande civilização tecnológica. Moisés foi encontrado foi criado depois de um tempo que ele saiu do Egito como criador de cabras, né? O Superman, fazendeirinho lá do Kansas, né? A própria origem é um berço jogado. A própria origem, a questão do Moisés mesmo, né? O termo do berço que foi jogado, da nave que chega, né? A questão do Superman assumir a figura de herói, ele assume isso, né? Pelo menos o Superman clássico. De uma certa forma paterna, até dizer. Paterna, exatamente, né? E a figura do Moisés também assume o cajado, né? Tem uma hora que ele chega lá, para quem leu um pouco a Bíblia, chegaram na frente do mar vermelho e diz assim, e agora vamos que nós vamos? E Deus fala assim, levanta o cajado ali que o mar abriu. Superpoder. O superpoder. Então o Superman assume, obviamente, o superpoder, senão ele não seria o super-homem, assim como Moisés, né? Mais algumas questões. O próprio uso do sufixo el, que é uma terminologia judaica, né? Então a proximidade da ideia do divino, da ideia do messiânico, né? E a questão da própria Fortaleza da Solidão como um protótipo do que poderíamos chamar de Terra Prometida. Então ele está muito próximo de Moisés, né? Agora, se a gente for comparar com Cristo, aí a gente inverte pouca coisa. Embora o Cristo pregado por aí esteja um pouco confuso, mas vamos comparar para você ver. Super-homem tem a Fortaleza da Solidão. Cristo dizia que ele não tinha nenhum travesseiro para deitar a cabeça, né? Superman assume o poder. Cristo exatamente faz o contrário. Ele recusa o poder, mesmo sendo divino. O Superman cria um alter ego, uma máscara, né? Uma tentativa de ver uma vida comum. Cristo é uno. Ele é um e sempre vai continuar sendo um. Ele não se esconde, ele não usa máscaras. Pelo contrário, ele desfaz as máscaras. Superman sustenta-se na vaidade da moralidade, como a gente vem falando da própria origem judaico-cristã, na moralidade, no bom mocismo, nessa ideia do cara quase que perfeito. Cristo exatamente faz o contrário, ele se recusa o tempo todo a qualquer tipo de honraria. Mesmo quando ele faz alguns poderes lá no sentido de cura de pessoas, ele diz, olha, vai, não confessa isso para ninguém, não mostra isso para ninguém. As pessoas que desobedeciam falavam. A ideia de Cristo é exatamente o contrário. A ideia de Cristo é se entregar a uma autoridade diferente do Superman, que acaba representando uma autoridade, agora já num segundo aspecto, né, como o professor Camilo colocou, a autoridade do estilo de vida norte-americano, do governo americano. Né? Só para acrescentar, muitas pessoas pensam em comparar com Cristo porque na verdade é o senso comum, com o cristianismo, mesmo você não sendo cristão, por questão de disseminação da cultura, então como Messias Jesus Cristo, então você possivelmente vai conhecer mais lado cristão do que judaico. Então se falar de Messias, é a questão da automática. Mas é isso que os judeus, inclusive, pensavam de Cristo, né? Pensavam que Cristo seria o grande Messias, como Moisés, que ia reformar tudo e acabar com a dominação romana sobre os hebreus. E eles falaram, não, dai a César o que é de César, esse aqui não é meu, esse reino aqui não é meu. O Superman, pelo contrário, ele assume, né? Tanto é que no reino, entre a força e o martelo, coloca o Superman literalmente assumindo o poder total, né? Aquilo que talvez a moralidade cristã que ele tem como Superman, o riqueiro, ele não faz, mas na Força do Martelo demonstra literalmente talvez o grande sonho do Superman, né, de assumir total controle sobre tudo, sobre todos, que é exatamente muito diferente de Cristo. E é bem interessante isso, que bota esse aspecto do Super-Homem. A Força do Martelo deixa bem claro quando a gente vê essa questão da dominação, de como ele quer manter as coisas na ordem que ele determina. Na ordem que ele determina. Só vamos deixar a Força do Martelo. Daqui a pouco a gente volta nisso. Mas enfim, não, tudo bem. É a questão. É empolgação, cara, é empolgação. Super-Homem é brega. Muito. Cara, totalmente. Eu sou muito lavagem cerebral em relação ao Superman, não posso responder essa pergunta. cara, sério. Eu sou muito fã do Super-Homem. O Super-Homem é um herói icônico. E brega, pessoal, não é ruim. E aí, não quer dizer que é o quê? O brega é bom. É um brega bom. Cara, desde que você não coloque a cueca por cima da calça, tudo bem. Eu vou falar disso depois do o cara usa roupa, ele usa colã, velho. O cara usa roupa por cima cueca por cima da calça. Ele salva gatinho em cima da árvore. Então ele é todo clichê. E assim, mais uma vez, não é ruim. Mas assim, é aquela coisa brega, é a coisa que você já está propiciando, né? É o que você espera de toda relação. O que é o brega? O brega é o exagerado em cima de um aspecto. E o Super-Homem é o exagero em cima dos heróis, porque ele representa todo aquele extremo do herói.
extremo do bom mocismo. Assim, a ação tradicional, na verdade, acho que novas gerações provavelmente de leitores, não só de quadrinhos, tem uma visão um pouco distorcida do Superman e até de outras obras, falam, não, isso é muito clichê. Eu acho que é interessante colocar o Superman que ele é o responsável do clichê. Sim. Então acho que a gente devia ter uma visão um pouco diferente. Eu concordo no final de tudo, é exagerado, né? Brega, infelizmente, ou não, enfim, né? Não sei muito das modas, bem que queria, mas não. Então, para adicionar aqui, poxa, como a gente falou, né? Porque eu até falei na minha frase, porque ele é a origem da justiça nos quadrinhos. Ele mostrou em questões mercadológicas e até, vamos dizer assim, um pouco de estrutura narrativa, de como produzir uma boa história no quadrinho, principalmente envolvendo o elemento super-herói. Como o quê? Superpoderes, obviamente, a questão de ser o ídolo da justiça, quase um mártir, e com isso trabalhar o desenvolvimento de histórias com supervilões, etc. Salvar sempre as boas pessoas, merecedores, sempre ter um senso de justiça indestrutível e incorruptível. Na verdade, se ele, pensa bem, se existisse um ser como esse e ele não tivesse essa postura brega, provinciana, qualquer postura dele menos moralista, ele cometeria um ato totalmente antiético. Ele teria que estar nesse ideal. Ele é o norte de todos os personagens. Ele é o norte. Ele é o norte, mas é o norte. Porque, por exemplo, o que é um super-herói? É um cara que tem superpoderes e que luta pela justiça. O super-homem, ele é o herói mais poderoso e é o mais justo de todos os heróis. E tanto é que até dentro dos próprios heróis ele é chamado de escoteiro. Então você vê, até aqueles que já tem toda a volta pela justiça, chamam o cara de escoteiro. Então você vê que ele é o extremo. E mais uma vez, por ser o extremo, não quer dizer que seja ruim. Na verdade, ele precisa ser assim. Mas é breve. Tá certo. Bom, o Super-Homem foi criado em 1938 pela dupla de fãs, de quadrinhos, de leitura pulp na época, Jerry Siegel e Joe Shuster. Começa com a criação do Super-Homem, a Era de Ouro dos quadrinhos, ele é considerado o primeiro super-herói com superpoderes da história, e ele criou o modelo do super-herói, a identidade secreta, a namorada, o vilão e a tese e a antítese daquilo que ele representa. O que se tinha naquela época para a concepção dos personagens, a questão das influências dos arquétipos? Primeira influência do Super-Homem. O personagem. Dentro dos pulps havia um que se destacava, que era um personagem chamado Doc Savage, cuja identidade secreta dele era o professor Clark Savage. Doc Savage era um personagem... São duas influências do Super-Homem, Doc Savage e um romance da época chamado Gladiador. Antes de encerrar, Doc Savage. O Doc Savage era um aventureiro que foi criado pelos homens mais perfeitos da Terra, o melhor advogado, o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor artista. Criaram ele através de uma sociedade de perfeição e de moralismo. Doc Savage tinha uma dieta especial e ele tinha uma força sobre-humana. Mas era assim, tipo nível Capitão América, certo? Só uma coisa, quem lê Planetary é o Calab Brás. Exatamente. E existe o filme Doc Savage, o Homem de Bronze, de 75. É uma porcaria. Então tá, o Doc Savage era um personagem criado para ter as habilidades intelectuais do Sherlock Holmes, mais as habilidades físicas do Tarzan. Você juntou os dois, você tem o Doc Savage, e que seria influência também para o Super-Homem. O outro personagem é o romance Gladiador, que conta a história de um alienígena que vem à Terra com poderes especiais, porque era alienígena. Todo mundo sabe, qualquer forma de vida fora do planeta tem poderes especiais. E ele se apaixona por uma mulher da Terra. Nossa, o Pocahontas podia ter várias histórias desse jeito. Avatar. Ninguém nunca pensou em fazer uma história assim. Então ela era esse tipo de história. E ele é a influência direta da Grande Depressão dos Estados Unidos. A Grande Depressão é tão importante que no primeiro filme do Super-Homem, em 78, a primeira cena, quando a menina está abrindo o gibi, ela fala da Grande Depressão e de tudo aquilo que influenciou todos os ideais. Os vilões originalmente do Super-Homem era cara que batia em mulher, era chantagista, era pulguista, era esse tipo de bandido. E a influência que tem nos artistas de circo no visual. Inconscientemente, vários os artistas de circo com aquela roupa que o Super-Homem tem e a cueca por cima da calça. Inconscientemente, os biógrafos hoje dizem que Jerry Siegel, por ser judeu, ele utilizou inconscientemente a terminologia dos anjos, Israel, Gabriel, Manuel, a terminação é uma família. Significa divino. Divino.
Enfim, mas o que é o elemento principal? O pai do Jerry Siegel morreu num latrocínio. Um assaltante assaltou o pai dele e matou com um tiro. E ele, como era fã de fanzine, ele começou a ter as ideias da concepção de um homem à prova de balas, influenciado pelo que se tinha da literatura pulp e do Doc Savage, como a gente falou. É muito bem escolhido, inclusive, do título A Prova de Balas, do Grant Morrison, que é o que melhor define o principal poder do super-homem, que acima de tudo não é ser a força, é ele ser inviolável, indestrutível, a prova de balas. Interessante até que no filme Horrível, ou Retorno, tem uma cena que eu sempre me perguntei e que no filme eles mostram. Obrigado. Quando ele toma um tiro no olho. Abre parênteses assim, Brandon Hood. Respondeu a minha pergunta, a única cena que vale a pena naquele filme. Acabou de pagar meu ingresso, posso sair? Exatamente. Brandon Hood era um ótimo Superman. Ele era muito bom como Superman. Cara, O filme é que ele se salvou. Cara, não, sério, vocês Não, vamos discutir. Quase. Assim, só para adicionar mais algumas coisas para mostrar como é importante e qual a referência no início da Era de Ouro, né, do Superman, agora vamos falar do lado mercadológico. Como Certo. assim? Antes do gibi era mais a questão de um ponto a mais no jornal. Tínhamos sim as revistas em quadrinhos vendidas separados, que as empresas que trabalhavam nesse quadrinho tinham assim mais porcentagem no lucro nessas revistas do que no jornal. Porém não vendiam muito. Veio então a National Comics, futuramente DC Comics, começou a lançar histórias que não tinham em jornal para dentro dessas revistas para dar uma lucrada. Não só é acumulado de jornal, tem histórias novas, vale a comprar. E uma dessas veio então ser a nossa querida dupla dinâmica, né? E veio a importância do Superman, porque ele tirou o foco do jornal e trouxe para o quadrinho. Com isso, então, como eu tinha citado antes, o lucro em porcentagem em relação ao revista quadrinho nas empresas era maior, possibilitou maior investimento, então mais duplas ou pessoas escritores foram contratados para trabalhar mais. Depois também a gente teve a questão da própria revistinha Detective Comics, tivemos o Batman, e assim por diante, outras afiliadas da National Comics, que veio a questão do Lanterna Verde, Capitão Marvel e etc. Então mostra como realmente Superman, tanto questão ideológica e base artística, como mercadológica, foi o primeiro tiro, né? O primeiro espaço para a criação do império dos quadrinhos de super-herói. Exatamente. Isso aí criou um império exatamente, e a grande força que teve isso, a Segunda Guerra Mundial, que os super-heróis eram vendidos como instrumentos de propaganda nacionalista e serviam para dar uma moral lá para a tropa. Os defensores da liberdade, da igualdade. Exatamente. Tanto é que você pode pegar naquele exemplo, todos os vilões eram estereótipos de nazistas, eram orientais. Exatamente. Fumanchu, um abraço. Até o antigo estrela da Detective Comics, né? O Era um personagem que era derivado do Fumanchu, eu sei que você está falando. É que ele tinha realmente traços orientais, eu achei que era... Não, mas é puxado. Se você pegar outros vilões que vieram depois, né, mudando de assunto, Mingo Impiedoso, todos eles são derivados. É a visão contra o comunismo e do socialismo. Então tá, o problema do Super-Homem é justamente pelo extremo de poder dele, porque ele representa ele ser relevante na cultura social. Então, para isso, existem as várias origens dele, readaptando ele ao contexto. Ao contrário do Batman, que em 85 Frank Miller fez Batman e o Cavaleiro das Trevas, que estão intocáveis por 30 anos. E vai continuar assim, na minha opinião. Não, porque são histórias boas. O Super-Homem já teve 4, talvez 5 origens nesse meio período. Porque você precisa ficar rebutando muito ele para ele ainda continuar sendo relevante. Hoje, no índice de venda, você tem que manter uma revista do Super-Homem nas bancas porque ele é um ícone da editora. Mas ele vende bem menos que o Batman, por exemplo. Batman é o cara. Batman e o Tony Stark, né? Não, também, mas tipo assim, na DC hoje, por exemplo, tem um super-herói que sempre foi injustiçado durante muito tempo, que foi o Flash, mas não vamos falar. E o Capitão Marvel, que é ultimamente o problema do Capitão Marvel é que é o tiro no pé, que a DC tem um personagem que sabota pela olhada. Mas não vamos entrar nisso aí não, vamos manter a linha. A questão que eu estou tentando entrar é as origens do Super-Homem no decorrer desses 75 anos. A primeira de 38, a do Burning de 85, o Legado das Estrelas de 2000 e 2002, Origem Secreta de 2008 e 2009 e a Prova de Balas de 2011, depois dos 952, pelo todo-poderoso Grant Morrison. Então a questão é para discutir. Todas elas abordam o Super-Homem
com aspectos diferentes, urbano, social, político, super-heróico, e elas têm interpretações diferentes para o Planeta Diário, para Lex Luthor, para Lois Lane e para o mundo em que o Super-Homem está emergindo, e a constante pergunta se deve haver o Superman e a necessidade de tornar ele relevante no universo onde todo mundo ou o idolatra ou o odeia, não existe meio termo. Exato. Que, de certa forma, acabou sendo a tônica do atual filme, né? Não de todos, desde que foi publicada a história Deve Haver um Superman de SLM em 76, todo o gibi do Super-Homem é aquela pergunta, deve existir um Superman? Desde essa história de 76, que eu não sei se vai caber falar dela aqui agora, mas vamos focar nas origens. Mas com certeza o contexto dessa pergunta vai trabalhar porque, como falou, a base do Super-Homem é a questão do Messias. É a questão, será que devemos ter um salvador, ou pelo menos um símbolo para levar a salvação, ou pelo menos inspiração dos bons atos? E o interessante do Superman é que, assim, se você for dar uma olhada nos grandes salvadores, ou Messias, enfim, né, que tem esse arquétipo, eles morrem, né? O Superman morre e volta toda hora, cara. Então, Morre. a grande questão é todo o Messias Messias vivo, um Messias que continua com a Não, gente. não, não. Né? Nos arquétipos, todo Messias, ele não morre, mas o filho do Deus, Gilgamesh, Buda, Jesus e Horus, eles morrem em algum momento e são ressuscitados E evoluem de uma maneira, né? para Sai dessa transcender. esfera. Ou seja, eles não morrem, a própria morte deles é um sinal de renascença. Isso está. Mas a grande questão é que eles saem, eles ultrapassam a realidade mundana, né? Certo. O Superman é o que está aqui com a gente. Como Então, falou, esse é o desafio. a questão da morte... Mas é um personagem comercial, ele tem que continuar vendendo. É claro, e além do fato que a morte, em questão do Messias, né, é a maior limitação do ser humano. É como até falam, né, a morte é a certeza para todos. E se você, um indivíduo realmente conseguir ultrapassar essa barreira, ele literalmente vai automaticamente se tornar divino. E aí também entra a questão de qual. É porque assim, o Super-Homem tem vários aspectos e a gente vê que alguns quadrinhos mudam. Mas por exemplo, já tem exemplos do Superman que ele foi morar no sol e tá. O Superman do Morris, não. Essa questão da mortalidade dele e da ascensão dele, isso já foi abordado também em vários quadrinhos. E a gente tem que falar, um personagem que tem o quê? Quase 80? Quase 80 anos. Então, Em gente, 1900, agora em Tem todo tipo de 2018. versão então possível. meio que multiplica 80 com 40, 42, que você vai ver a quantidade possível de revistinhas que tem sobre esse personagem. Então, vai ter N Ele interpretações, já tem N interpretações, visões. ele já foi abordado de Então, todas as formas. A gente só vai falar... Mas, senhores, eu quero focar nas origens. Vamos nas origens. Quais vocês leram dessas citadas? O último, o DC Os 952, o único que eu li. Achei Ninguém- interessante. Ninguém leu a do Barney, ninguém. Eu já li a do Barney. Bem. A dos 952 também. E a Legado das Estrelas. Beleza, do Wade. A morte e a ressurreição do Superman, eu dei uma folhada uma vez já há uns 2 ou 3 anos, né? Mas é porque é uma daquelas coisas, obrigação de você querer começar a ler quadrinhos, né? Bem, primeiro porque foi a questão vamos dizer assim, de gestão, né? A estrutura da obra, porque eles calcularam ela, gestaram ela uns 2 ou 3 anos atrás. Vamos falar dela no próximo bloco. Não, mas é claro, mas é uma história que, como falou, até passa no Jornal Nacional, né? Morte do Superman. Na sua opinião, qual é a melhor origem? Ah, rapaz, isso aí vão atirar pedras em mim quando eu falar isso aqui. Pra mim, a melhor origem, isoladamente, é o de Morrison. Dentro do Super-Homem. 952, porque é o Super-Homem blogueiro, trabalhador do proletariado. Só espera um pouco, meu Deus, alguém elogiou o 952. Não, eu quero fazer essa questão da polêmica. Não, é o melhor, mas tipo assim, pra mim, se fosse pra pegar, seria o Super-Homem dos 952, na história do Legado das Estrelas do Wade, que é Mark Waid, com os elementos saudosistas que tem em Origem Secreta do Jeff Jones. Vão atirar pedras em mim, vão massacrar, vão me xingar, vão bater em mim na rua com isso, mas de todas as origens do Super-Homem, a pior é a do Burton, de 85. É outro polêmico, né? É outra polêmica. Por causa da necessidade que tem de fazer o Super-Homem ser americano, e o Barney na época ele estava querendo, ele estava com o processo de imigração dele para ter o green card, acho que ele quis puxar saco de muita gente, e o Super-Homem dele, antes de ser um herói da humanidade, antes de ser um ícone de bondade para o mundo, ele é americano. E mais importante do que ele ser o rei dos heróis, ele ser americano, e mais importante do que ele salvar o planeta, ele salvar os Estados Unidos, e mais importante que qualquer coisa, ele se dizer americano. É outro ponto, pra colocar que você tá realmente, acho que é interessante essa sua teoria, porque
Não, na teoria é fato. Possivelmente é fato, né? É porque a DC sempre pegou assim, um mundo fictício, né? Não pega nomes parecidos, os mesmos nomes ou personagens. Na morte do Superman temos o presidente dos Estados Unidos na época na própria revistinha. Não, mas é só para fortalecer o seu ponto. Não, e é verdade, tem toda essa questão do nascimento do super-homem, né? Que ele tem que nascer nos Estados Unidos, porque ele é americano. Ele sai em estado embrionário de Krypton, a nave não é mais um desses, ela é um útero artificial. Sacada legal, não, e ela abre lá. Gente, isso seria uma ótima história para um personagem alienígena que não seja super-homem. Seria uma ótima história para o Caçador de Marte, seria uma ótima história pro Homem-Águia. Qual é outro personagem alienígena? Seria uma ótima história pro Capitão Marvel da Marvel. Ou seja, para qualquer outro personagem alienígena seria uma sacada legal que faria você ter uma empatia com ele pela legalidade dele ter nascido num país da Terra. Mas pro super-homem, que é maior que isso, você tá limitando e condicionando ao cara a uma nacionalidade que, por mais que seja legal pro escritor, que vai ganhar moral publicar dele sair, você tá menosprezando a importância do super-homem pro resto do mundo. E o Barney fez essa cagada. Assim, concordo, não é defendendo, mas a gente tem que lembrar, né, que poxa, o mercado principal norte-americano, a questão também é que o Superman nunca vendeu muito, né? Você fazer essa identificação com facilita muito a venda. Não, por favor, não é defendendo, na verdade é justificativos. Eles deviam fazer uma história do Superman caindo no Brasil, né, cara? O que seria uma banda dessa do Superman brasileiro? Um malandro carioca. Não, eu poderia falar, Superman salvou, tem nada não, é só real. Não ia fazer isso. Inclusive dessas interpretações, eu mesmo já vi. Eu sou fã do Super-Homem e gosto dessas histórias alternativas. Então, vamos falar dela, foi-se uma tela. Tem a nova agora do Grant Morrison do Superman nazista, muito boa. Ainda não li, mas é boa. Eu vi a do Superman, o livro da selva, onde ele é criado igual o Morgan, do menino lobo, pelos lobos. Tem aquele morcego de aço, onde ele cai em Gotham City, é criado por Thomas e Martha Wayne. É sério? Eu sei. E essa história é boa. Eu tenho aquela história em que ele cai em Camelot, onde ele é criado por Merlin. E várias outras histórias alternativas que brincam com isso se o Super-Homem tivesse nascido. É como a gente falou, né? A DC e as suas terras paralelas, né? Não, mas essas histórias são boas por dar talvez ficou faltando ele cair no Brasil e cair no Oriente Médio, né, cara? Tá faltando isso. Não, mas a foice e o martelo compensa qualquer outro lugar para ele. Eu concordo. Exatamente. Mas a gente tem um grande problema em definir quem é o super-homem, porque assim, tantas versões, tem o Superman não só nos quadrinhos, de outras mídias. Então a gente, às vezes as pessoas dizem, mas esse aí não é o super-homem. Mas qual super-homem ele não é? Né? Eu acredito que o Superman que ficou gravado na mente popular, no inconsciente popular, foi o Superman dos filmes 1 e 2, da década de 80. Tudo bem, mas assim, a versão mais popular do Super-Homem, que ainda está mais na cultura pop, ainda é o Super-Homem dos anos 50. Aquele cara do queixão bem quadrado, mas querendo ou não, até os próprios filmes pegam até muito aquela influência, aquela luz por detrás, a bandeira americana tremulando e o céu azul no fundo enquanto ele voa e a posição de voo. E o próprio discurso dele ser bem republicano americanista. Esse é o Super-Homem. Qual é o que você viu que mais se parece com aquele modelo? É o Superman que talvez para nossa geração tem influência, talvez não do Gabriel, é o Superman dos Super Amigos. Aquele está bem próximo do Super-Homem dos anos 50, com a ideia dele. Depois disso é que o Super-Homem precisa ficar se adequando para não dizer coisas tão americanizadas e mais globalizadas. Ele é um personagem que precisa se policiar muito, porque tudo que ele fala tem um reflexo, tem um reflexo esquisito por ser o Super-Homem dizendo isso numa revista. Eles têm que desconstruir esse arquétipo americano que está colado no Superman, né? Isso é difícil. E assim, as origens dele, eles trabalham muito essa questão. Por exemplo, a minha origem favorita, a do Legado das Estrelas. Certo? Por quê? Porque apesar do Superman ter toda essa origem clássica e dele ter toda essa personalidade já consagrada, a gente vê um trabalho diferente no Legado das Estrelas, onde a gente vê uma origem dele mais humana. A gente tem um relacionamento mais humano, a gente tem o relacionamento dele com os pais é bem mais aprofundado do que nas origens anteriores, né?
E o passado dele influencia muito o futuro dele nas coisas que acontecem. Então a gente vê aquela pessoa que ela é mais condicionada pelo meio do que alguém que já era bom, nasceu bom e foi bom independente do que Entre acontece. aspas, quer dizer que ele foi humanizado. Sim. O que tem no Legado das Estrelas que é bacana? Teve uma imposição na época que foi botar o Lex Luthor para conhecer ele em Smallville. Entendeu? Agora é a hora que tem. Agora é o tempo louco pra falar Não, sabe, quando alguém falar, eu boto o som assim. Foi bom até a certa temporada. Não, tudo bem, foi imposição. Aí vamos à questão, mas tudo bem. Pegando o gancho do Legado das Estrelas do Jonas. Que o Jonas gosta. Aí o que acontece? O Clark Kent do Legado das Estrelas, quando ele vira adolescente e tá naquela fase dele entrar na faculdade de jornalismo, determinado depois que ele fez jornalismo, é a partir daí que diz que o Super-Homem é formado em alguma coisa, viu? O Super-Homem vai andar pelo mundo, ele vai resolver conflitos na África, ele vai conhecer os pobres da Índia, e ele começa a se envolver em conflitos sociais, ele começa a ver a realidade do mundo. Ele não é americano que nem o outro Super-Homem. Aí tem três aspectos do Legado das Estrelas que eu gostei muito, que definiu bem o Super-Homem. Eu vou botar 4. É um tablet que ele tem com a história de cripto, onde ele vai estudando. Ele não entende que é cripto, mas é de onde ele vem em imagem, não sabe a língua direito. Isso é muito da hora, cara. Não, é muito da hora que ele tem. Outro fator, os Kents se comunicando por e-mail. Gente, show de bola aquilo ali. Estamos no século XXI. Exato, os Kents, ele sempre tinha um dilema lá, mandava um e-mail pra mãe dele, a mãe dele respondia. Cara, isso é legal. Dois fatores interessantes. O Super-Homem passa a enxergar a áurea das pessoas. Gente, isso tinha que ter ido pra frente. Sério? O Super-Homem, não com o poder dele de enxergar outros aspectos, ele enxergava a áurea das pessoas. E ele chega a dizer que é linda a áurea dos animais. Gente, o Super-Homem enxergando a áurea das pessoas, isso daria... Cai isso na mão do Grant Morrison, cai isso na mão do Alan Moore. Eu tô impressionado é que o Morrison não pegou mesmo. Porque Pois é, devia ter botado. Aí um outro aspecto interessante que a mãe dele fala é que o tom de azul dos olhos dele é diferente de qualquer tom de azul da humanidade. É como se o Super-Homem tivesse olhos que você olhando para ele, você via que ele não era humano, que ele era divino, ele estava um nível acima. E os óculos têm a ideia de embaçar os tons de azul para ficar mais parecido com humanos. E a melhor cena que tem é o Lex Luthor que descobre que o Super-Homem é um alienígena. Aí ele conta pro Super-Homem que ele é um alienígena de outro planeta, numa constelação tal, assim, e o Super-Homem faz uma cara, como assim eu sou alienígena? Tipo assim, pô, eu sou adotado? O Lex Luthor pega o celular com câmera, tira uma foto do Super-Homem fazendo a cara dele e bota na rede. Meu amigo, isso aí tinha que ter feito isso aí no filme, é uma das melhores histórias desse filme do Origem Espaço. O Legado das Estrelas, a questão do cara, do Super-Homem ver a aura, é muito importante para definir como ele essa sensação de bondade. Porque assim, você vê um cara bonzinho que tem o Super-Homem, tem que ter um motivo, cara, não é só à toa. É porque ele teve uma experiência que ele viu todo mundo. Ele é transcendente, né? Ele conheceu a maldade e a bondade do alcançar mundo. também a questão da sabedoria ao extremo. Não, isso constrói um super-herói que dá um background muito mais forte. Se o Super-Homem chegar aqui e toma uma decisão divina, o Super-Homem do Barney, as pessoas acham que ele era legal, mas ele era um Super-Homem burro. Ele não tem nenhuma solução dele pela inteligência, ele era um Super-Homem mais limitado intelectualmente porque a grandeza intelectual do personagem é pela grandeza intelectual do autor. Então, entendedor de entenderam o que eu quis dizer. No caso do Wade de ter colocado essa sacada, qualquer escritor poderia botar o Super-Homem para resolver coisas tranquilas, porque você sabe que ele tem um background, o cara viajou o mundo inteiro. Por exemplo, explica por que o Super-Homem voa e não se perde. Dá uma explicação legal, ou seja, o cara tem o mundo na palma das mãos, ele conhece várias culturas e sabe como é que ele chega numa pessoa. Era bacana você ter histórias políticas dos anos 70 em que o Super-Homem chegava num país fictício africano lá, falando o idioma lá e saudando o cara com a saudação local. Eu digo, mas como o Super-Homem aprendeu isso? Ele é o Super-Homem, pronto. Já tem um background construído aqui. Então talvez a história faça o contraponto dos dois aspectos importantes do Superman, a parte divina e a parte da humanização. Porque se o Superman não for humanizado, eu fico imaginando uma história do Superman com 2 anos de idade e o pai e a mãe dele falam assim, larga esse trator aí, meu filho. Não, tá bom, agora eu vou defender o Barney. Não, vou defender o Barney. O Barney... A gente vai editar isso. Não, pode colocar. O professor Camilo defendendo o Barney. O Barney que criou essa ideia de que o Super-Homem deveria ter o poder dele à medida que ele fosse envelhecendo.
Porque nenhum pai conseguiria educar uma criança super poderosa. É verdade, Então, os claro. primeiros anos ele era uma criança normal. Aí um dia lá, o touro passou A por radiação exatamente. foi contaminando. Foi contaminando o corpo dele, foi desenvolvendo, ele É sabe interessante. quais são os órgãos que o kryptoniano tem, onde é que ele processa energia solar e tudo mais, mas o poder dele vai surgindo gradativamente. Não, porque o que a gente mais vê é uma criança de 2 anos dá tapa na cara da mãe. E aí? E aí? Ah, Se fosse o Superman dá super-homem, tapa na cara, quebrou a mãe no meio. Não tem Não, exatamente. Por mais que você aceite que o super-homem seja uma pessoa boa, e o super-homem do Barney não era tão bonzinho assim, Tá bom, muito mais exatamente, é legal você, inclusive, é legal isso dele ter um poder gradativo enquanto ele foi Interessante, crescendo. foi boa. O que, Até facilita na Só- construção da narrativa. e o que ele levou isso à enésima potência, por exemplo, ficou estabelecido depois que o super-homem, a partir dos 60 anos, ele tá tão megalovax overpower que kryptonita não afeta mais ele, radiação não afeta mais ele, ele tá no auge da invulnerabilidade. Só pra deixar claro, isso sim é uma referência do Gênio da Manhã, só. É pra deixar Não! É gerações que é do Barney Ah, também tem verdade. isso. Não, mas é maravilhoso. E essa questão da evolução é muito importante. Eu me assustei quando eu vi, eu acho que foi no Legado das Estrelas, onde o bebê super-homem quebra o dedo da Marta. Ela vai botar assim, ele segura lá. Aí Eu nunca vi essa cena. Não, tem essa cena mesmo, agora eu não lembro onde foi. Eu também não lembro, eu acredito que no Legado das Estrelas. Não, sei se é- quieta, meu Deus. Não, foi ela, vai lá brincar mesmo. Não, eu vi isso em algum lugar, depois eu procuro. Eu acho que se tá cedo, não é O certeza. próximo quadrinho, então, se ele já nascesse com os poderes, né? Ele lá com um monte de sepultura na fazenda. Ué, rapaz, o que é isso? Ah, não, as diferentes mães que você tem.